A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 1. A primeira lição deste segundo trimestre que está se iniciando. Estaremos comentando o início da caminhada, lição de número 1. Neste trimestre estaremos comentando a lição bíblica que tem como tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu. E na lição de hoje, lição de número 1, comentaremos o início da caminhada. Esta lição terá o comentário do pastor Osiel Gomes, que é pastor, ele tem sua formação em teologia, filosofia, direito, pedagogia e psicanálise. É pós-graduado em docência do ensino superior e ele também lecionou hebraico e grego no Seminário Batista. Hoje ele é presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no campo Tiriricau, em São Luís, no Maranhão. Ele será o comentarista dessas lições, a carreira que nos está proposta. E na lição de número 1 estaremos comentando sobre o início da caminhada. O texto áureo encontra-se em João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verdade prática. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de João, capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo de número 8. Então vamos iniciar a nossa lição número 1, o início da caminhada. Então, nesta lição, como nós comentamos, vamos falar um pouco sobre justamente a caminhada cristã. Vamos falar de vários assuntos, desde armas espirituais, os inimigos do cristão, confessando o pecado, abandonando o pecado, resistindo à tentação, a realidade bíblica do inferno, a marca cristã. Vamos falar da cidade celestial, ou seja, vamos falar justamente desse tema do trimestre, que é a carreira que nos está proposta, é o caminho da salvação, o caminho da santidade e perseverança para chegar ao céu. E na lição 1, é uma lição normalmente introdutória, vamos falar do início, o início da caminhada. O autor vai falar no tópico primeiro, falar sobre a caminhada com Cristo, compreendendo os dois caminhos. Então, nós vamos perceber aqui, o autor vai trazer esse desenvolvimento, principalmente no livro de apoio, que está excelente para esse trimestre. O livro de apoio está com conteúdo indispensável para professores e alunos se aprofundarem um pouco mais na palavra de Deus. Então, compreendendo os dois caminhos, o que nós vamos ver neste subtópico aqui, que no princípio, a princípio, Deus cria todas as coisas, e tudo que Deus fez era bom, mas tudo Deus fez ali, mas ainda não tinha criado o homem. A presença do homem, a criação estava completa, ou seja, o ser humano ainda não tinha feito, porque Deus fez todo o ambiente, preparou tudo, fez tudo bonitinho para colocar justamente o homem naquele ambiente ali que não teria necessidade de nada. Por quê? Porque tanto para o seu provimento físico, Deus tinha suprido já todas as suas necessidades, porque tinha plantado de tudo que era comestível ali para que o homem vivesse uma vida boa. E além do mais, a vida espiritual do homem também estava plena. Então o homem ele tinha uma vida física que Deus preparou o ambiente adequado para o ser humano ali viver na terra, ali no Jardim do Éden, vamos falar assim, falando desse período. E Deus tinha um relacionamento com o homem. Diariamente Deus aparecia para falar com o ser humano. Então o homem ali, ele tinha tanto a esfera física, ou seja, Deus tinha preparado tudo e tinha dado tudo ao homem, bem como a esfera espiritual, porque o próprio Deus conversava com o homem. O próprio Deus estava ali para viver com o homem, conversando, dialogando, ou seja, tinha comunhão com o homem. Então, neste cenário, nós vemos ali que o homem, ele já compreendia isto. Ele tinha
suprir as suas necessidades físicas, bem como suas necessidades espiritual, que era o plano de Deus para o homem, viver em comunhão com Ele e gozar da sua vida com tudo aquilo que Deus fez, porque tudo que Deus fez para o homem foi para o homem desfrutar. Então estava vivendo plenamente conforme a vontade de Deus. Mas o homem ele é tentado, ou seja, ele vai ser provado, vai passar pela prova de fogo por permissão de Deus, porque não foi Deus quem fez o homem pecar. Deus permitiu. E como Deus permitiu? Deus não criou seres autômatos, Deus não criou seres robotizados, mas criou seres livres. Deus deseja que as pessoas o sigam, o amam de forma espontânea, de forma voluntária, nada por obrigação. Por isso a palavra de Deus nos fala, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. As pessoas que são iluminadas pelo Espírito Santo e respondem afirmativamente ao chamado de Deus, Deus passa a fazer a morada em sua vida. Então, neste ponto aqui, o que eu estou querendo mostrar para os irmãos, conforme o autor da lição trilha, para que nós possamos entender e compreender esta lição, que o homem ele estava ali plenamente vivendo tanto a sua vida natural, a sua vida humana, como a sua vida agora com Deus, ou seja, estava ali plenamente vivendo conforme Deus desejava. Entretanto, o homem é tentado, cai em pecado e há uma separação. Agora ele tem uma vida humana seguindo um caminho, sim, porque não deixou de existir, mas ele perdeu o seu relacionamento, a sua vida espiritual com Deus foi quebrada. Então, meu irmão, este tópico da lição, compreendendo esses dois caminhos, é justamente isso que o autor da lição está nos mostrando, que Deus criou o homem, sim, ele tem um caminho a ser seguido, que é a sua vida humana. Ele nasce, vai crescer e vai viver. Adão, certamente Eva, viveria eternamente. Isso a Bíblia não diz, mas parece sugerir que existiria uma eternidade para o homem, não morreria. Mas ele peca, e quando ele peca, a sua vida humana segue normal. Entretanto, a sua vida espiritual há um colapso. Por quê? Porque ele perde a comunhão com Deus. E ele perdendo a comunhão com Deus, ele está vivendo apenas agora a sua vida humana, alienada de Deus. Entretanto, Deus, como é bondoso e Deus, como é amoroso, ele vai ao encontro do homem após a queda, porque Deus sabe, meu irmão, que o homem sem ele não é capaz de alcançar a salvação. Então Deus, através do seu Espírito Santo, vai ao ser humano para que ele reconheça os seus caminhos errados, a sua vida distante de Deus, alheia à vontade de Deus, para que ele se torne novamente filho de Deus, porque é isso que é a palavra de Deus diz, que todos aqueles que o receberem, Deus dá o poder de serem feitos filho de Deus. Por quê? Porque a vida com Deus, como o autor fala, a vida com Cristo, ela foi perdida. A vida com Deus ela é perdida. Então o homem na trajetória da sua vida, ele segue a sua vida humana. Porque agora o homem, agora entrou a morte, no caso, né? Porque o homem nasce, vive, cresce, reproduz e morre. Antes, com Adão, não existiria isso. Se Adão não pecasse, o homem viveria eternamente. Mas agora tem um fim a sua vida humana. Mas a vida humana tendo fim, não quer dizer que o homem deixou de existir. Por quê? Porque o homem foi criado para viver a sua vida humana, desfrutando daquilo que Deus criou, bem como também viver sua vida com Deus, que era o estado original de Adão e Eva. Mas o pecado fez a separação do homem com Deus, ou seja, a vida com Cristo, a vida com Deus, ela tem um relapso, ela teve um colapso, ela foi perdida. E essa vida, para ser seguida juntamente com a vida humana, passa pela cruz, ou seja, passa por Cristo. Então o homem, hoje, ele vive a sua vida humana, porque ele vai nascer naturalmente, vai viver, vai crescer e vai morrer. Mas, para que ele tenha a vida com Cristo, ele necessita reconhecer a Cristo como seu Salvador, como reconciliador de Deus com o homem. Então, meu amado irmão, esse primeiro subtópico aqui, compreendendo esses dois caminhos, o autor está nos mostrando justamente essas duas jornadas, que o homem ele tem uma vida humana a seguir, mas ele também tem uma vida espiritual a seguir. E a vida espiritual a seguir hoje é somente por Cristo e através de Cristo, porque o homem perdeu, assim como Adão
desde quando Adão peca, quando Adão e Eva pecam, o homem perde esse contato, essa ligação que tinha com Deus. Então essa reconciliação, ela é feita única e exclusivamente através de Cristo. O segundo subtópico vai falar sobre os 3 companheiros da nossa caminhada. Neste ponto aqui ele vai mostrar justamente quando o homem agora ele está andando com Cristo, ele se converte a Cristo, ou seja, ele está trilhando o caminho que foi determinado por Deus. E que caminho é esse que foi determinado por Deus? Que o homem tem a vida humana, ele vai seguir, mas agora ele tem a vida também espiritual, ou seja, ele está no plano de Deus. E dentro deste plano de Deus, o homem tem 3 companheiros na sua caminhada, que é a divina Trindade, ou seja, o homem agora tem a presença do Espírito Santo, porque a Bíblia nos fala que o Espírito Santo agora ele habita num crente, porque o crente ele é templo e morada do Espírito Santo. Então, a Trindade agora ela passa a fazer parte da nossa caminhada, porque Deus, através de seu Espírito, fez com que entendêssemos e compreendêssemos que a salvação ela é obtida única e exclusivamente através de Cristo. Então, nós, como crentes salvos em Cristo, entendemos que sim, que a doutrina da Trindade é uma realidade bíblica e ela agora, meu irmão, faz parte da nossa vida. Então, toda a causa da nossa salvação foi uma ação, primeiramente, do Pai, envolvendo o Filho para nossa redenção e para nossa justificação, e é por intermédio do sangue de Jesus Cristo que dá o perdão dos nossos pecados. E a terceira pessoa que está presente em nossa jornada para o céu é o Espírito Santo. E Jesus fala dele: eu vou enviar outro Consolador. Outro não é de espécie diferente, de essência diferente, não, mas é uma pessoa com a mesma essência, da mesma forma, e queria trabalhar na nossa vida para que nós entendêssemos que o caminho que leva ao céu, ele passa por Cristo, porque o Espírito Santo convence-nos do pecado e estaremos trilhando o plano que foi originado por Deus desde o Éden, para que o homem seguisse. Então, isso que nós temos que entender. Então, o Pai, ele é o grande Criador, ele envia Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, e desse modo ele estava expressando, obviamente, seu grande amor. Jesus Cristo, agora em ação, desenvolve o trabalho da nossa salvação, encarnando-se para nos dar vida eterna e trazendo Deus para perto de nós. E o Espírito Santo é que trabalha em nossa vida para que a obra de Cristo seja uma realidade em nosso ser, nos conduzindo à santidade, nos conduzindo às verdades divinas. O tópico 2 da lição, o autor vai falar sobre o novo nascimento, vai falar por que precisamos nascer de novo. Neste ponto aqui, nós não precisamos nem ir muito longe para responder esta pergunta. Paulo já responde em Romanos 3, capítulo 23, fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado ele leva à morte. Romanos 6, 23. Então no pecado o homem não apenas tem a consequência da morte, mas ele está separado de Deus. E para que possa se achegar a ele, é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Billy Graham falava que parece que muita coisa no mundo está melhorando, menos o homem. E isto, meu irmão, é uma realidade sem precedente. Por quê? Porque o homem, com sua capacidade, ele pode melhorar seu ambiente. Por meio da cultura e da tecnologia, ele faz diversas mudanças e conquistas. Mas como é dominado por uma natureza pecaminosa, o homem ele sempre caminha para um abismo. Posto que o viver na carne, ele não conduz o agradar a Deus. E nós vemos isso todo dia aí na mídia, nos jornais. Vai mostrar o panorama que a sociedade está envolvida. É roubo, é crime, é assassinato, é desigualdade, medo, depressão, mentiras, estrupos e tantas mazelas que esse mundo tem. Não faltam análises das ciências
comportamentais. Você vê aí psicologia, antropologia, sociologia estudando entender e compreender porque isso acontece com a humanidade. O homem consegue transformar o seu ambiente para melhor, mas ele próprio ele não melhora. Cada dia que passa, a degeneração da humanidade caminha para o abismo. Então, meu irmão, essas pessoas ela buscam compreender o homem e sua natureza, seja na psicologia, na sociologia, na antropologia, e por que de suas reações maléficas e esse comportamento alterado. Mas observe que todo esse esforço, ele não tem alcançado sucesso. E por que não tem alcançado sucesso? Porque analisam o homem apenas do lado de fora para dentro, e não de dentro para fora. Caso isso fosse feito, logo se compreenderia a realidade, pois Jesus deixou claros sinais que estão do lado de dentro de um homem que tem uma vida que não é transformada por Deus, meu irmão. Então a sociedade olha para o homem apenas no seu aspecto biológico, mas não crê e nem aceita falar que ele é um pecador miserável, separado de Deus e por viver na prática do pecado, pois suas obras são, e por viver na prática do pecado, suas obras elas são maléficas. Isso que eles não entendem. Então, meus amados irmãos, jamais haverá uma sociedade modificada, jamais haverá uma sociedade melhorada, se não acontecer a real transformação do coração. E isso só é possível pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, tem esta necessidade. O homem, ele precisa nascer de novo. Todos os homens na terra, eles precisam do novo nascimento. Porque existem dois problemas em sua vida. O primeiro é o problema espiritual e o segundo é o problema social, meu irmão. Então, deste aspecto espiritual, este homem ele precisa despir-se do velho homem. Isto é, ele precisa se despir dessa sua natureza pecaminosa. Ele precisa passar pela lavagem regeneradora do Espírito Santo. Precisa receber uma nova natureza. Que natureza é essa? É a natureza divina. E assim o problema do pecado com certeza vai estar solucionado, porque agora ele está em Cristo, ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo, agora ele vive para Deus. O segundo problema do homem é a questão social. Nós falamos, existem dois problemas em sua vida. O primeiro é espiritual, que ele precisa nascer de novo, se despir da sua velha natureza. E o segundo é o problema social. E esse problema social é o quê? Ele é amplo e envolve questões das mais diversas. São os problemas que são complexos pela ótica humana, sim, e as soluções deles só é possível pelas abordagens multifacetadas. Ou seja, tem que envolver a participação do governo, das organizações, da população, de indivíduos. Porque nós não negamos, meu irmão, que há sim problemas sociais, falta emprego, tem opressão política, tem desigualdade, pobreza, violência, a saúde é precária. Pessoas com boas intenções podem até promover ações políticas, inclusive a igreja. A igreja pode desenvolver atividades de cunho social, sim. E isso ela tem sido feito ao longo dos anos. A história nos mostra isso. Ao longo de sua existência, a igreja faz isso. A igreja cria orfanatos, escola, dá dignidade pela valorização da vida humana. Mas a igreja não se omite diante das questões sociais. Ela não se omite. Porém, ela está consciente de que apenas isso não basta. Por isso nós falamos que existe sim os problemas na vida do homem, tanto no primeiro, que é espiritual, e o segundo social, mas dentro desses problemas sociais aqui, nós entendemos e compreendemos sim, que não basta apenas a igreja se dedicar e tentar resolver as questões sociais, pois o maior problema é a questão espiritual. O maior problema da humanidade é a condição pecaminosa na qual o homem vive. Então isso tem que ficar claro para que possamos entender. Não basta ser boas pessoas, realizar grandes projetos sociais, lutar por implantações de grandes políticas públicas. Mas isso é importante sim, nós não negamos isso. Mas o que nós estamos falando e dizendo de forma uníssona é que o grande problema ele está alojado do lado de dentro do homem.
ou seja, a sua natureza pecaminosa. E ela só pode ser desfeita pela transformação. E essa transformação, ela é ocasionada unicamente e exclusivamente por Cristo, através do Evangelho, a pregação do Evangelho, a libertação que dá ao homem. Então, o ser humano ele tem que entender que além desta vida que nós vivemos, há uma vida eterna e dela só poderá desfrutar aquele que nascer de novo. Então, esta é a resposta. Por que precisamos nascer de novo? Porque existe uma vida eterna a ser trilhada. Então, o homem que está morto no pecado, ele precisa da graça e do favor divino para viver, para ter os seus pecados perdoados, pois a vida que sua alma precisa só pode vir de cima, isto é, só pode vir de Deus. Então o homem tem que entender isso, que a necessidade de nascer de novo não é única e exclusivamente para viver aqui nesta terra, mas para viver eternamente com Deus. O segundo subtópico vai falar sobre a religião não faz nascer de novo. Porque nós percebemos que o sistema religioso ele pode ser descrito como um conjunto de quê? De crenças, um conjunto de práticas, de rituais que são observados, que são seguidos, que são praticados por um grupo de pessoas, ou seja, pessoas que assentem na fé até de alguma divindade. Então, podemos asseverar que a estrutura da religião, ela propõe ao homem respostas para muitas de suas questões existenciais, porque ela concede orientação moral e dá um novo sentido à vida. Isso é claro. Dentro da religião, alcançamos algumas respostas, seja de qualquer religião. Aqui nós não estamos falando agora do cristianismo, da verdadeira religião, da fé que leva o homem ao céu, da religião que leva o homem para o céu, por falar assim, porque na verdade Cristo não fundou uma religião neste fato. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que existe uma religião verdadeira. Tiago fala sobre isso. A religião verdadeira é o quê? Socorrer as viúvas e os necessitados, os pobres, os órfãos, ou seja, então tem uma religião verdadeira. E dentro desse aspecto de falar de religião, nesse sentido, não no sentido pejorativo da palavra, como é falado na atualidade, que tudo hoje é religião, mas nós estamos falando aqui da verdadeira, do cristianismo raiz, vamos falar assim, do cristianismo verdadeiro que traz esperança. Então é isso que nós estamos falando aqui, que nós não, nesse ponto aqui, estamos falando de todos os aspectos da religião. Então, dentro da religião, o ser humano ele alcança algumas respostas. E respostas é o quê? Qual o sentido da vida? De onde o homem veio? Por que estamos aqui? Para onde iremos ao final de tudo? Ou seja, a maioria das religiões traz essa resposta para o ser humano. Porque nessas religiões, dentro da religião, vamos falar assim, que tais respostas, que tais perguntas são encontradas suas respostas. E isso concede ao homem o quê? Certo tipo de consolo, certo tipo de conforto. Então é justamente nesse prisma que se pode afirmar que a religião ela dá respostas para as questões existenciais, dando à alma do homem paz, dá à alma do homem consolo, dá à alma do homem esperança e levando cada pessoa a entender que a vida humana ela tem sentido. A religião traz isso. Entendeu? Então, dentro deste ponto aqui, a gente está desenvolvendo para que os irmãos entendam que a religião ela não faz nascer de novo. Mas nós estamos falando aqui do lado que a religião traz para esse conforto do homem, para esse consolo do homem. Porque traz alguma coisa de boa para o homem. Porque nós falamos que o homem, ele por natureza, ele é um ser religioso. Ele não pode se separar do sagrado. Porque foi Deus quem soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, dentro do homem, há algo de Deus dentro dele. Ainda que tateando, como Paulo fala, o homem busca a Deus. A religião, ela atinge, meu irmão, o que a tecnologia ela não pode atingir. O que a racionalidade não pode dar, ou seja, a paz, o conforto para a alma. A religião dá. Entretanto, é preciso levar em consideração que existe a religião que segue os princípios exarados na palavra de Deus, mas existe também a religião natural. É neste ponto aqui que nós queremos mostrar que a religião ela não faz nascer de novo, porque as religiões humanas ou as naturais, como nós estamos falando aqui, criadas pelos homens, possuem seus absurdos, razão pela qual muitos dizem: o que as pessoas dizem? Não quero ter religião.
Não quero ter religião. Por quê? Justamente por isso, porque são religiões criadas pelo homem, que possuem coisas absurdas. A religião natural, meu irmão, ela promove a deturpação das verdades que são reveladas nas Sagradas Escrituras. O homem não apenas ele reprime essa verdade, mas ele traz o erro. E esse erro é que criou essas tantas religiões que nós vemos ao nosso redor. Então, é justamente neste sentido que o autor quer mostrar para cada um de nós que o sistema religioso, ele possui coisas boas. Que coisas boas podemos citar? A prática do bem, destaca aspectos éticos e morais, tem seus ritos, tem suas boas obras, ações comunitárias, reformas sociais. Porém, nada disso salva. Por isso o tópico é este: a religião não faz nascer de novo. Nada disso. Fazer o bem, boas obras, ação comunitária, nada disso salva. Porque a salvação ela é resultado da fé em Cristo Jesus e na sua obra salvífica, que gera um relacionamento perfeito com Deus e concede a verdadeira vida eterna. Então é dentro desse aspecto que é aquilo que nós estávamos falando anteriormente, que existe a religião verdadeira e existe outra religião, que é a falsa religião. A falsa religião é aquela que é criada pelo homem, mas a religião verdadeira é a que foi criada por Deus. E quem criou essa religião foi Deus. Através de Cristo, Cristo veio ao mundo e dá origem ao que foi conhecido hoje, na atualidade, nós chamamos de cristianismo, que são os cristãos. Então, a religião, ela não faz nascer de novo. O que faz nascer de novo é Cristo. E quando o homem nasce novo em Cristo, ele é inserido dentro do corpo de Cristo, ou seja, ele agora faz parte do corpo de Cristo. Mas não foi a religião que salvou ele, ou seja, as boas práticas, aquilo que ele fazia, mas a sua fé em Cristo. E ele agora, salvo em Cristo, ele vai agora mostrar as boas obras, ou seja, a consequência da salvação são as boas obras, e não a salvação que vem por obras. O salvo, ele manifesta as boas obras. As boas obras não foram feitas para ser salvação, porque religião ela não traz salvação. Então, neste ponto, o que deve ficar aqui bem claro para a nossa mente é esse, que o crente salvo em Cristo, ele manifesta as boas obras. Mas com isso que eu estou dizendo, será que o pecador ímpio ele não manifesta boas obras? Manifesta. E esse ponto está respondendo isso, que as boas obras, que são as práticas religiosas das falsas religiões, ela não traz salvação. O que traz salvação é a fé em Cristo. Por isso nós estamos falando aqui que o salvo em Cristo, ele deve sim manifestar boas obras, mas ele faz as boas obras não para ser salvo, mas porque ele é salvo. E ele tem que entender que ele faz aquilo não é para manter a sua salvação, porque a salvação já foi conquistada por Cristo. O homem não é capaz de manter a salvação. Isso é o que ensina a falsa religião. A falsa religião diz isso, que eu devo praticar boas obras para morar no céu. E a Bíblia não ensina isso, porque a fé, a salvação em Cristo, ela não é alcançada pelas obras. Essa lição, meu irmão, tem que ficar muito clara para nós entendermos. Parece uma lição simples, mas na verdade é uma lição de ensinamentos profundos para que nós se apegarmos de fato ao que está ensinado na palavra de Deus. O terceiro tópico vai falar, subtópico fala, o novo nascimento e seu processo. Aqui o autor vai responder comumente a pergunta: o que é nascer de novo? Porque é o novo nascimento e seu processo. E nós falamos já sobre isso, que essa nova vida ela não é produto do homem, não é produto do interior do homem, não é produto do esforço do homem, mas ela trata-se de uma ação plenamente do Espírito Santo.
o que a Bíblia denomina de novo nascimento. Por isso o autor colocou o novo nascimento e seu processo. Então esse novo nascimento, ele é descrito como nascer da parte de Deus. É uma nova criatura, é uma nova criação. E o nascer de novo é o termo bíblico que quer dizer regeneração. O novo nascimento trata-se especificamente de uma ação sobrenatural. O novo nascimento não é esforço humano. Porém, o que o homem deve fazer, como nós falamos, é decidir se ele aceita ou não essa ação do Espírito Santo que vem de cima, ou seja, vem de Deus. Na verdade, nós podemos dizer que o novo nascimento, ele é um milagre operado por Cristo na vida do homem, que o aceita com fé, processando tudo isso sobre 4 processos, que é o que nós ensinamos principalmente nos cursos de discipulados, que é a justificação, regeneração, adoção e santificação. E é justamente nesses 4 passos que se processa esse nascer de novo, esse novo nascimento, porque o homem ele é justificado por Deus, hoje ele está diante de Deus como justo, porque Deus pagou através de Cristo. Cristo, na verdade, pagou o preço que nós devíamos a Deus, ou seja, aquilo que nós não somos capazes de fazer. Cristo fez por cada um de nós. O Espírito Santo nos regenera, nos dando a lavagem do Espírito Santo, ou seja, nos tornando santo, e com isso nós fazemos agora parte da família de Deus, porque somos filhos por adoção e somos santificados tanto posicionalmente quanto agora vivemos nessa santificação progressiva, caminhando rumo ao céu. Então, meus amados irmãos, que eu quero mostrar para os irmãos aqui, através dessa lição, no caso, trilhando o que está preconizado na lição e nas Sagradas Escrituras, nós temos que entender que, nesse processo de novo nascimento, nós temos que entender que a transformação vem pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele implanta a nova natureza. De fato, aconteceu uma real transformação no homem interior. O que acontece teologicamente, biblicamente, obviamente de 3 maneiras. Por meio da ação de ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O homem ouve a palavra de Deus, compreende, seu arbítrio ali é liberto para compreender que existe o lado certo e o lado errado, o caminho certo a seguir, o caminho errado. Ele agora está com a possibilidade de escolher, ele agora tem a capacidade de escolher por crer na palavra de Deus e a recebê-la, ou de rejeitá-la e não recebê-la. E por fim, é comunicado a vida verdadeira pelo Espírito Santo a quem responde afirmativamente. Então, meu irmão, são esses 3 maneiras biblicamente que acontece essa transformação interior. O homem ouve a palavra de Deus, seu arbítrio é libertado, agora ele tem a capacidade de escolher em responder sim ou não à palavra de Deus, e ele respondendo sim, a comunicação da vida verdadeiramente agora está dentro do seu ser, porque agora o Espírito Santo está operando em sua vida. O terceiro e último tópico vai falar sobre o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Vai falar justamente sobre o Novo Testamento. Então, meu irmão, no Novo Testamento nós vamos perceber que tem uma obra, e esta obra que foi realizada através de Cristo é o cumprimento das revelações, das profecias que foram faladas, que foram proferidas na antiga aliança pelos santos homens de Deus e vieram culminar com a revelação de Cristo, trazendo salvação a todos os homens. Porque o Novo Testamento é a nova aliança. Nós chamamos o Novo Testamento de nova aliança, sim. Surge ali a nova aliança, porque Deus tinha um pacto. E a Bíblia fala sobre isso, principalmente no livro de Hebreus. Tinha o antigo pacto, agora Deus fez um novo pacto, é a nova aliança. E nesta nova aliança, a salvação agora, que é dada por Deus ao homem, ela agora está plenamente feita, executada, consumada, porque Cristo pagou de uma vez por todas pela nossa salvação.
Então, não é que eu estou dizendo aqui que existe uma aliança que deixou perder sua validade. Não é que perdeu a validade quanto aos conceitos morais, mas quanto às leis cerimoniais, a lei que foram estabelecidas ali como forma de se achegar a Deus, agora elas caducaram, conforme fala no livro de Hebreus. E agora apontam para Cristo, porque aquilo ali estava apontando para Cristo, para que a humanidade entendesse que a salvação se daria em Cristo, o Cordeiro de Deus que morreu por todo nós, por toda a humanidade, vamos falar assim. O segundo tópico vai falar sobre o tema principal do Novo Testamento. O Novo Testamento, meu irmão, ele não seria o que é sem a pessoa de Jesus Cristo. Sua origem, tema e alvo orbitam em Cristo. Este tópico aqui é bem simples, porque o tema principal do Novo Testamento é Cristo. Mas se nós falarmos qual é o tema principal do Antigo Testamento? Cristo. A Bíblia toda ela tem uma mensagem principal. E a mensagem principal da Bíblia é o plano de salvação de Deus, o plano da redenção de Deus. Então a mensagem do Novo Testamento, seja ela dos apóstolos, seja ela dos evangelhos, seja ela do livro de Atos, vai se firmar tudo em Cristo, porque Cristo é a principal pedra, é a pedra principal, pois dele depende toda a nossa salvação. Toda a nossa salvação depende única e exclusivamente de Cristo. O autor vai encerrar a lição falando sobre a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Neste ponto aqui, ele vai frisar justamente isso que nós falamos anteriormente. O Antigo Testamento ele não perdeu a sua importância. Ele continua sendo a palavra de Deus. Mas ali está muitas coisas apontando para Cristo. Porque nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Para mostrar que o Antigo Testamento foi a revelação de Deus. Ela culminou com o cumprimento em Cristo. Ou seja, as Escrituras falavam de quem? De Cristo. E aonde eu vejo isso? No Antigo Testamento. Cristo falou sobre isso, que todas as escrituras falam dele, as escrituras falam de mim, ou seja, o Antigo Testamento fala de Cristo. Então, dentro do Novo Testamento, tem essa importância de que a revelação de Deus do Antigo Testamento tem um cumprimento, e o cumprimento eu vejo aonde? No Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é o cumprimento das promessas de Deus que foram feitas. E essa promessa se cumpre em Cristo. No Antigo Testamento, nós temos a promessa, como o autor fala. No Novo, nós temos o cumprimento. Então, nessa consumação do plano de Deus em Jesus, para que nós fôssemos reconciliados com Ele e Ele iniciasse essa nova jornada de fé, nós vemos seu cumprimento no Novo Testamento. Então, respondendo isso aqui, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão é que o Novo Testamento mostra o cumprimento da promessa de Deus, o cumprimento das profecias que Deus deu aos seus santos apóstolos, seus santos profetas, para que fosse cumprida e se cumpriram cabalmente em Cristo. Por isso, quando o novo convertido vai ler a Bíblia, nós sempre recomendamos começar pelo Novo Testamento, porque ali ele já vai entender e compreender o cumprimento de Deus na vida de Cristo, porque quando ele for ler o Antigo Testamento, ele vai linkar uma coisa com a outra, porque se eu começar a ler o Antigo Testamento, uma pessoa nova convertida, neófito na fé, vamos falar assim, ele vai ter muitas obscuridades na sua leitura, ou seja, vai ler, entendeu? Vai ficar muito vago. Por quê? Porque ele ainda não viu o que aconteceu, era o que acontecia na Antiga Aliança. Eram sombras das coisas que iriam acontecer. Mas quando aconteceu, quando se cumpriu, aquilo se desvendou, tirou o véu, tirou a máscara, você foi revelado. Agora eu consigo perceber e entender plenamente de tudo aquilo que Deus falou na Antiga Aliança e seu cumprimento na Nova Aliança. Então, o Antigo Testamento tem sua importância porque é palavra de Deus, assim como o Novo Testamento é palavra de Deus, mas tem essa diferença. O Antigo Testamento era a promessa, o Novo Testamento é o cumprimento. Então, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 1
Lição importante para a nossa vida, que possamos meditar e compreender cada ponto desta lição. Falamos sobre o início da caminhada. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.